Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Que contexto é esse? Que momento é esse da história? É o momento em que Deus determinou, através de Elias, o profeta, que durante 3 anos e meio não ia chover. Deus disse ao profeta: avise ao povo que eu vou mandar uma seca de 3 anos e meio. E naquele tempo, irmãos, quando não chovia, não tinha lavoura, e quando não tinha lavoura, não tinha comida. Hoje, com o avanço da tecnologia, se não chover, os supermercados e as feiras e os mercados vão continuar abastecidos por causa do desenvolvimento da tecnologia. A agricultura hoje não depende só da chuva, não é? Tem as irrigações, tem as bombas, os motores, que puxam água dos reservatórios, dos grandes reservatórios, e mandam para as lavouras. Então, se chover, tem alimento. Se não chover, tem alimento. Com um determinado tempo, é claro. Mas no tempo de Elias, se não chovesse, naquele ano não tinha. Não tinha lavoura, não tinha comida. Não existia enlatados, não existia maneira de conservar, não tinha como armazenar para muito tempo. Então todo mundo vivia da agricultura de subsistência. Vocês sabem o que é isso, né? Todo mundo planta para comer. E aí Deus mandou Elias avisar o povo que durante 3 anos e meio ia vir uma situação difícil de fome, porque Deus ia fechar as portas da chuva. Aí o cientista por aí diz que a chuva vem por causa do sei de quem, não sei das quantas. A chuva vem quando Deus quer. Então, esse momento aqui, que Deus fala com Elias, que diz para Elias sair do meio do seu povo, sair do seu país, do meio dos irmãos de fé, para ir para uma cidade fora do país do povo de Deus. É um momento que já está muito ruim a situação. Os riachos, tudo já secaram, os lagos, tudo seco, não tinha mais nada verde, o povo morrendo de fome, e aí Deus, para preservar a vida do profeta, só um detalhe, irmãos, a seca não era só do povo de Deus, a seca era de toda a terra. Em alguns momentos da história, Deus manda fome para todas as nações, como no tempo de José. No tempo de José, quando José estava no Egito, também aqueles 7 anos de fome veio para todo o planeta. Não era só o povo de Deus. E no tempo de Elias também. Ficou sem chover 3 anos e meio em todos os lugares. Então, fora do povo de Deus, as nações pagãs, as nações idólatras que adoravam ídolos, que não conheciam o Deus de Elias, também estavam morrendo de fome. E aí Deus fala com Elias e diz assim: Elias, agora está na hora de você sair daqui e ir para a cidade de Sarepta. Sarepta era longe das fronteiras do país do povo de Deus. Não era um país vizinho. Sarepta estava do outro lado do país, que era fronteira ao país do povo de Deus. Então, Elias provavelmente teria que viajar muitos dias, mais de um mês, mais de 30 dias de viagem, para atravessar aquele país de Sidom, região da Sidônia, próximo ao mar Mediterrâneo, que não era nada do povo de Deus, para ir procurar na cidade de Sarepta uma mulher que, além de ser mulher, porque preste atenção, um homem ser sustentado por uma mulher até hoje é ridículo. Quanto mais no tempo de Elias, onde Deus priorizava os homens como patriarcas, mantenedor e sustentador da família. No tempo de Elias, irmãos, os homens eram os pais, patriarcas e provedores do lar. E as mães eram as mães, as educadoras dos filhos e a cuidadora do lar. Existia essa. Hoje não é mais assim. Tem muitas famílias sustentadas pelas mulheres. Mas no tempo de Elias, irmãos, era pior do que hoje a questão de um homem ser sustentado por uma mulher. E agora, além de Elias ter que se submeter a ser sustentado por uma mulher,
essa mulher não era da mesma fé, era uma mulher idólatra, uma mulher pagã. E além de ela ser mulher e de um país pagão, ainda ficava pior para Elias entender, porque essa mulher era pobre. E além dessa mulher ser uma mulher e ser estrangeira, pagã, uma mulher pobre, ainda para piorar mais, essa mulher era viúva. Pense numa tarefa difícil para Elias. Elias podia ter dito, não, senhor, pelo amor de Deus, peraí, vem devagar, essa eu não posso, essa eu não consigo, é demais para mim. Faça o que o senhor quiser comigo, mas não me manda uma situação dessa. Aí o que foi que Elias fez? Vamos continuar a leitura? Qual foi a atitude de Elias? Elias tinha 1000 motivos para rejeitar aquela ordem de Deus. O verso 10. Então, ele se levantou e foi a Sarepta. Ele não conversou, ele não questionou, ele não disse que podia ser difícil, ele não disse que era vergonhoso, ele não colocou obstáculo, ele simplesmente foi. Ele foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, naquele tempo as cidades eram muradas. E Elias se aproximou de Sarepta, a porta da cidade. Estava ali do lado de fora da porta uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou. As mulheres viúvas, elas usavam alguma coisa para identificar que elas eram viúvas. Assim como no tempo da Bíblia, no tempo do Antigo Testamento, uma mulher prostituta, ela usava alguma coisa, um sinal, para identificá-la como prostituta. As viúvas também. As viúvas tinham uma marca para identificar que eram viúvas. E quando Elias viu aquela mulher que estava ali fora da cidade, apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Olha, Elias vinha de uma situação de secura, sem água pelo caminho, sem água em todos os lugares, tudo seco. E Elias vinha a ponto de definhar de sede. E pediu água àquela mulher. Verso 11. Indo ela buscar a água, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Verso 12. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, vírgula. Depois eu termino a leitura do seguinte. Irmãos, aquela mulher, eu vou repetir, porque eu acho isso aqui extraordinário. Aquela mulher era estrangeira, de um país que não conhecia, não servia nem adorava o Deus de Elias, estava numa situação vulnerável de fome, estava fora da cidade catando cavacos de lenha, e agora chega aquele homem. Alguma coisa no profeta identificava que ele era profeta. Isso é interessante, isso é curioso. Porque aquele homem se dirigiu àquela mulher e disse assim: traga água para que eu beba. Provavelmente já quase caindo de sede, de cansaço. A mulher vai para buscar água e antes que ela entre na porta da cidade, Elias diz: traga também um bocado de pão para que eu coma. E a mulher se vira para Elias e diz assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Então alguma coisa do profeta o identificava como profeta de Deus verdadeiro. A Bíblia não diz, mas provavelmente Elias teria dito: olha, eu venho em missão do Deus Todo-Poderoso, o Deus da chuva. Todo mundo está sofrendo falta de chuva. Eu sirvo ao Deus que retém e manda quando Ele quer. Alguma coisa ali deve ter dito. E aí aquela mulher diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Agora a gente pode dar
uma pausa aqui, e admitir que aquela mulher lá da Sidônia sabia que o Deus de Elias era o Deus que tinha aberto o mar para o povo passar. Porque quando Deus abriu o mar para o povo passar, irmãos, quando Deus abriu o mar para o povo passar, todo mundo ficou sabendo. Aquela mulher sabia que o Deus de Elias tinha feito sair água de uma rocha. Porque quando Deus fez sair água da rocha, todos os povos do mundo ficaram sabendo. Amém, irmãos? Todos os povos do mundo ficaram sabendo. Quando o povo de Deus, o povo de Elias, passou 40 anos no deserto, sendo alimentado por pão que Deus mandava do céu, todo mundo ficou sabendo. Aquele povo era 2 milhões de pessoas atravessando um deserto que poderia ter sido feito aquele trajeto em 40 dias. Carregando animais, galinha, ovelha, criança, idoso, gado, mudanças, tendas, trouxas, tudo. Aquele povo lentamente teria atravessado o deserto em 40 dias. E a Bíblia diz que aquele povo passou 40 anos no deserto. E aquela mulher sabia. Todo mundo sabia. E agora Elias está ali mendigando, pedindo para a estrangeira, a idólatra, a viúva, um punhado de alimento. Irmãos, nunca pense que o povo de Deus vai ser exaltado todo o tempo. O povo de Deus não será exaltado todo o tempo. Nunca coloque na sua cabeça que Deus vai livrar você de tudo que é mal. Deus não vai livrar. Deus vai livrar você dentro da provação. Ele vai mandar a provação. Pode ter certeza. Não adianta pregar um evangelho de ilusão, dizendo que você vai ter a vitória aqui, que Deus vai responder, que você quer, que Deus está trabalhando naquilo do seu projeto e que você vai ser bem sucedido. Não adianta pregar isso. Não adianta. Em todos os tempos, o povo de Deus teve que provar a sua fé. Todos os tempos. Quando o mar se abriu, que o povo passou, ali era uma experiência para o povo crer. Deus opera para a gente crer. Diga amém. Deus opera para a gente crer. Quando Deus permitiu que eles ficassem 40 anos caminhando pelo deserto, rodeando aquela terra que podia ter atravessado em 40 dias, Deus estava preparando eles para eles tomarem posse de um país que já era desenvolvido, que já era cultivado, que já era edificado, que já tinha tudo. Inclusive a Bíblia diz que aquele país manava leite e mel. Tudo que um povo precisava tinha naquele lugar quando eles estavam indo. Só que eles não estavam preparados para tomar posse da herança. Por isso eles passaram 40 anos. E aí, enquanto eles estavam caminhando pelo deserto, Deus sustentou com alimento do céu, com água da rocha. E aquela mulher sabia disso. Pois bem, exaltando Deus de Elias, aquela mulher disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus. O que ela disse mais? Nada tenho cozido, ou seja, não tenho nada pronto para comer. O restante do verso 12. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois vamos morrer de fome, porque não há mais nada. Verso 13. Então Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Irmãos, aqui está uma prova de fé para aquela mulher.
Primeiro, Elias não entrou na cidade enquanto aquela mulher não exerceu o poder da sua palavra. Elias disse, sim, mas daquele punhadinho de farinha que você tem, faça primeiro para mim e traga para eu comer aqui, fora da cidade. Depois você volta e faz para você e para o seu filho. Por quê? O que é que diz o resto do verso? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Não é assim que termina o verso? Se você fizer o que eu estou dizendo, vou continuar a leitura aqui. Verso 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Sim. Aí aquela mulher pensou, eu vou fazer primeiro para ele, eu e meu filho vamos ficar sem nada. Quem de nós aqui faria primeiro para o profeta? Porque não é fácil não. Você tem só um punhado de farinha que você vai amassar e vai assar no raio, vai comer com o seu filho e depois pronto. É a última coisa que resta, não tem mais nada. Porque ninguém tem mais nada, todo mundo está morrendo. E o próximo passo seria morrer. E aí o profeta faça primeiro para mim. Como é que hoje, na nossa realidade, que não tem ninguém passando fome, que não tem ninguém desamparado, todo mundo em sua casa, com seu alimento, com seu ganha-pão. Quem é o profeta hoje? Que chega na nossa vida e pede primeiro para ele. E como é que a gente hoje pode colocar o primeiro pedaço para ele? Quem é ele? Como é que Jesus chega na nossa vida e pede o primeiro bocado? Não tenho medo de falar não. Se errar, não tem palmatória. Deus já deu uma boa resposta. Primeiro lugar, colocar Deus no primeiro momento do dia. O que mais? Aqui está falando de situação financeira, está falando de recursos físicos, alimento, farinha, óleo. Só tem farinha e óleo, só está um pão. Dízimos e ofertas representa a obra de Deus. A obra de Deus não depende de dízimos e ofertas. E quem é que vai manter a obra do profeta? O que era a obra do profeta? Não é ministrar a palavra de Deus? Mas a obra do profeta é a obra que hoje precisa ser para todo mundo. No tempo de Elias, todo mundo conhecia o Deus de Elias. Porque quem não ficou conhecendo das outras histórias, ficou conhecendo na história de Elias os 450 profetas do Monte Carmelo. Pois é. Então, o que Deus queria com aquela viúva? Olha outra pergunta. Qual era o propósito de Deus para aquela viúva? E por quê? Só um milagre, né, Davi? Só um milagre. Isso que Davi disse é porque ele está longe, falando sem microfone, talvez alguém não tenha escutado. Mas Davi, eu perguntei qual era o propósito de Deus para aquela mulher. Estrangeira, idólatra, viúva, pobre, que estava morrendo de fome. Davi disse que o propósito de Deus era que outras pessoas soubessem que Deus estava vendo a situação e que poderia mudar a realidade da vida de muitas pessoas que crescem. Porque como é que uma pessoa tem pouco e de repente pode ter muito? Só um milagre. A Bíblia não diz que aquela mulher teve muito, nem que ficou rica. Mas quer ver o que foi que aconteceu com ela?
ela obedeceu a palavra do profeta, ela colocou o profeta em primeiro lugar, não porque o profeta estava com fome, porque com fome ela também estava. Não porque o profeta fosse melhor do que o seu filho, porque o seu filho também estava com fome. Não porque o profeta tivesse vindo de longe, porque de longe, de onde o profeta vinha, também o povo estava morrendo de fome. Não foi por nada disso que aquela mulher fez primeiro para o profeta. Ela fez primeiro para o profeta, porque ela acreditou na promessa. O profeta fez uma promessa e disse: se você fizer primeiro para mim, nunca mais vai faltar alimento na sua casa, até que Deus faça chover. E ela creu. Irmão, você crê? Você crê que Deus faz isso hoje, ou você crê que isso foi só lá no passado? Pois é. Olha o resultado dessa história. Verso 15. Ela foi, verso 15, ela foi e fez segundo a palavra de Elias. Ela fez o bolinho, passou lá nas brasas, trouxe para ele lá fora com água. Assim comeram ele, o profeta, ela e quem mais? E a sua casa muitos dias. Quando a Bíblia fala tu e a tua casa, está falando toda a sua família. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Quer dizer, eu e a minha família. E aí o verso 16 diz: da panela a farinha não acabou. Está vendo, Davi? A panela nunca ficou cheia, mas também a panela nunca ficou vazia. Esse é o milagre que Deus pretendia realizar na vida daquela mulher. Por quê? O que nós podemos supor, imaginar, é que aquela mulher, mesmo sendo estrangeira, vivendo no meio da idolatria, ela deve ter olhado para o céu em algum momento e ter dito assim: aquele Deus que abriu o mar, aquele Deus que fez sair água da rocha, aquele Deus que alimentou o povo, 2 milhões de pessoas, 40 anos, mandando do céu, aquele Deus existe mesmo? Se aquele Deus existe mesmo, venha me socorrer, porque eu creio nesse Deus. Você não imagina assim também, irmãos? Você não admite que aquela mulher tenha feito uma oração assim? Pois é, hoje tem pessoas que não são da igreja, tem pessoas que não estão em nenhuma igreja, estão fora das igrejas, não creem na palavra, não conhecem a palavra. E muitas delas têm dificuldade de aceitar a palavra por causa de maus testemunhos de crentes. Porque a pior arma na mão do inimigo, a pior arma contra a fé é um crente que tem mau testemunho. E quando o inimigo usa o mau testemunho de um crente, irmãos, a bagaceira é grande. Porque além de atingir os de dentro, atinge também os de fora. O de fora fica de trás de uma barreira criada pelo mau testemunho de um crente. Olha, o crente tem que testemunhar com fé. Se tiver em situação boa, testemunhe com fé. Se tiver em situação difícil, testemunhe com fé. Porque Deus está olhando para você. Que Deus permite que venha situação difícil na sua vida, Ele quer ver como é que você reage. Ele quer ver como é que a viúva ia reagir. Você acha que se a viúva tivesse dito assim para Elias: olha, eu não sei quem é você. Para mim você é um estranho. Eu não vou deixar de fazer um bolinho para o meu filho para fazer com um estranho. Aqui ao redor está cheio de gente morrendo de fome. E quem sou eu para sustentar algum estranho? A mulher podia ter duvidado, mas ela creu. Nós podemos duvidar que Deus opera hoje, mas nós podemos crer. Quem crê diz amém. Amém. Nós podemos crer. Irmão, se faltar alimento na sua casa, se você ficar doente, se você ficar desempregado, se acontecer uma situação ruim na sua família, uma doença, a morte de um parente, alguma coisa ruim, tenha certeza, os olhos de Deus estão sobre você. E Deus espera para ver como é que você reage. E se você apelar para aquele que abriu o mar, para aquele que fez sair a água da rocha, para aquele que sustentou o povo com o céu, Ele vai mandar um Elias, seja de onde for. Ele vai mandar um Elias que venha do Rio Grande do Sul. Não interessa de onde venha o Elias para trazer a bênção para a sua casa. Amém? Quem crê nisso? Amém. Quem crê nisso, diga: eu creio. Eu creio. E terminando aqui, verso 17.
Depois disso, não, verso 16 que termina. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém. Amém? E aí a continuação, quando a gente termina essa leitura aqui, a gente fica muito feliz. Ai, como eu fico feliz parando aqui. Aqui eu fico feliz demais, realizada. Mas o texto continua dizendo que o menino daquela mulher adoeceu e morreu. Aí a mulher veio para Elias e disse: mais um? Como é que pode um negócio desse? Eu fiz tudo que o Senhor disse. Deus tinha abençoado a minha panela, que nunca faltou alimento. Eu trato o Senhor com toda reverência. Fiz um lugarzinho aqui em cima para o Senhor ficar hospedado. Todos os dias nós comemos do pão do milagre. E agora o meu filho está morto. O que foi que eu fiz para você me castigar em troca de tão grande amor, tanto bem que eu te fiz durante todo esse tempo? A história continua, mas eu não vou pregar o resto da história hoje não. Mas o menino daquela mulher adoeceu e morreu. E você pensa que Deus vai livrar os nossos filhos? Que Deus vai impedir que aconteça em nossa casa? Deus não vai impedir. Pode vir uma doença, nosso filho pode morrer. Pode vir uma doença, nosso pai pode morrer. Nossa mãe, o marido, a esposa. Deus não vai impedir que aconteça isso. Deus fica com os olhos em cima de você. Quando a gente tem um bebezinho, igual o Ismael tem uma bebezinha, o Ismael é capaz de dar a vida por aquela bebezinha. Dalila e Hermes, eles dão a vida por essa criança. Não tem nada nesse mundo mais importante para nós do que nossos filhos. Mas nós temos que ter consciência que todos pertencemos a Deus. E o plano de Deus não é aqui, o plano de Deus é lá. Amém? Amém. Vamos colocar na nossa cabeça: Deus está conosco. Repita: Deus está conosco. Ele não quer que a gente sofra. Ele precisa provar a nossa fé. E na hora que vier a aprovação, Ele estará conosco. Ele nos livrará na aprovação. Aquela mulher teve de volta o seu filho. Porque Elias, quando o menino morreu, Elias orou a Deus e disse: Deus, dê um jeitinho aí, porque aqui o negócio está, o menino da mulher está morto. Por que o Senhor quer esse menino morto? Elias orou a Deus. E Deus disse a Elias: leva o menino para o seu quarto e devolva a vida a ele. Irmãos, o povo de Deus, os servos de Deus, os servos fiéis de Deus, Deus vai dar autoridade a eles para eles ressuscitar os mortos. Uma pessoa, para ressuscitar um morto, ele precisa estar em plena comunhão com Deus. E é esse o propósito de Deus para nós. Que possamos viver em comunhão e obediência a Deus, a ponto de nós orarmos como Elias orou. E dizer: e aí, Senhor, e agora? Desse passo para frente, qual é o próximo passo? E aí Deus vai dizer: vai lá e ora e devolva a vida. Porque, irmãos, as pessoas falam muito aí do inimigo, que o inimigo é isso, é aquilo, é inteligente, é astuto, é isso, é aquilo. O inimigo é derrotado na vida que obedece a Deus. Amém. Diga amém. O inimigo não pode nada na vida que é guiada por Deus. O inimigo, ele não dá vida nem a uma mosca. Ele não tem vida. Ele não ressuscita nem uma muriçoca. Quanto mais uma pessoa. A vida pertence a Deus. E Jesus disse: o corpo não é mais importante que a vida. Então vamos aprender uma coisa: nossa vida deve estar nas mãos de Deus. Assim como aquela mulher confiou, que vivia no meio da idolatria, muito mais nós podemos confiar. Não estamos no meio da idolatria, estamos no meio de pessoas que adoram verdadeiramente a Deus. Amém? Amém. Se você crê, diz amém. Amém. Primeiro Deus, no primeiro momento do dia, primeiro Deus na fidelidade, primeiro Deus no reconhecimento, primeiro Deus na gratidão, primeiro Deus em tudo. Vamos ficar em pé e vamos orar mais uma vez? Eu estou dando tempo para você fazer a sua oração silenciosa. Porque um dia
Elias estava em apuros e Deus veio falar com ele. Deus falou com Elias no silêncio, no momento de paz. Querido Deus, Deus de Elias, Deus que ouve o incrédulo, o ateu, o pagão, o idólatra, Deus que ouve cada som que sai da boca de cada pessoa. Amém. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Amém. Senhor, nós não estamos em situação vulnerável. O Senhor tem nos abençoado. Não tem faltado pão na nossa casa. Verdade. E o Senhor nos dá para que possamos atender às necessidades da nossa casa e também ajudar as pessoas. E se em algum momento, Senhor, faltar o pão da nossa casa, faltar a saúde, faltar o dinheiro, faltar o trabalho, se faltar o essencial, que nós possamos fazer como aquela mulher, a viúva de Sarepta. Aquela mulher não tinha nada, ela não tinha irmãos na fé, ela não tinha uma igreja para congregar, ela não tinha recurso financeiro, ela não tinha marido para trabalhar, para ajudar ela não tinha nada, Senhor. Mas ela olhou para onde tinha tudo, ela olhou para o Deus de Elias, ela creu na palavra do Senhor. Sim. Nós sabemos que a tua palavra, Senhor, é a palavra do poder. Puxa, Senhor, nossos olhos para a tua palavra e alimenta a nossa fé com ela todos os dias. Faz de nós instrumentos fiéis. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 E o restante de salmo, bênção para todos.